Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nós vamos encerrar hoje nossa aula sobre regência, agora com a correção das atividades. Na aula passada, nós já vimos o que há no nosso livro de língua portuguesa a respeito da regência, né? De alguns casos aí de regência verbal e também regência nominal. E agora nós vamos diretamente para a correção das atividades. As atividades foram solicitadas semana passada e hoje nós vamos encerrar aí a correção destas atividades, certo? E também a última que foi passada também na semana anterior, tá? Abra o livro de vocês aí, nós já vamos lá para as atividades, certo? Qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão das 7 às 11 e o e-mail para o envio das atividades para você que acompanha as aulas aí remotamente é maxnayara@yahoo.com, tá? A lista de revisão já foi encaminhada para vocês, então vocês já devem ir fazendo e respondendo as questões, porque sexta-feira nós já iremos começar a correção, tá? Então, você já tem que ter respondido aí ao menos 50% da lista de revisão, certo? Vamos lá? Então, na aula anterior, a respeito de regência, né, nós vimos que, a depender do sentido, alguns verbos, quando falamos em regência verbal, alguns verbos têm um determinado complemento, né? Então, por exemplo, o verbo assistir, quando ele está no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto, então preciso de um complemento como preposição. Mas o verbo assistir tem outros sentidos, como, por exemplo, auxiliar, ajudar. Nesse sentido, o verbo ele funciona e ele precisa de um complemento de um objeto direto, porque ele é um verbo transitivo direto. Então, a depender do sentido, nós teremos ali uma classificação para esse verbo e, a depender do sentido, o complemento tem que vir de determinada forma. E nós vimos também, né, que alguns nomes exigem o complemento nominal, e esse complemento nominal, geralmente, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ele é preposicionado, ou seja, precisa de preposição, né? E isso, tanto complemento nominal, quanto a questão da transitividade verbal, que é vista lá na regência verbal, são conteúdos que já foram vistos por vocês anos anteriores, então não é nenhuma novidade, tá bom? Mas agora nós estudamos, revisamos e observamos aí esses sentidos das palavrinhas de forma mais específica, né? E tratamos aí de regência verbal e regência nominal. Tá, prática linguística. Nordestinos são vítimas de preconceitos. Muitos costumam desqualificar os nordestinos ao associar a migração para as grandes cidades, como São Paulo, à criminalidade. O certo é que a miséria estimula a violência e a migração, em tempos de pouco emprego, é um ingrediente de degradação urbana. Mas o preconceito de determinado tipo de paulistano contra os nordestinos existe. E assim como o preconceito racial, não é discutido nem assumido. Não são poucos os que veem os migrantes, assim como eram vistos os imigrantes, não como gente disposta a prosperar e trabalhar, mas estorvos que geram pobreza e mesmo violência. Crianças paulistanas acostumam-se a ouvir o substantivo baiano, transformado em adjetivo genérico e negativo para os nordestinos. Há um indício claro desse preconceito, graças, em larga medida, ao próprio poder público. São Paulo é a maior cidade com presença nordestina do Brasil, mas até hoje, e quase ninguém nem sequer pensa no assunto, não se imaginou um museu para contar a história da presença dos nordestinos na cidade, ao contrário do que existe para italianos, espanhóis, portugueses e judeus.
fala-se e muito na introdução nos currículos escolares da questão africana para estudar o negro. Justo, claro, mas raras escolas estimulam seus professores a discutir com os alunos a questão nordestina. Quando ocorre, geralmente é pelo lado depreciativo, como a pobreza das migrações. É um texto aí de Gilberto Damenstein, que foi postado aí na folha.uol.com.br. Vejamos, primeira questão. Podemos perceber que, nesse texto, há predomínio do que? Cada gênero textual, ele possui ali alguns tipos textuais, porém, há um que predomina. Aí aqui nós temos narração, argumentação, descrição, relato e argumentação, do relato e da argumentação. A presença de um tipo textual não exclui o outro, né? Mas geralmente um predomina. Nós temos aqui um texto narrativo. Não é um texto narrativo, porque nós temos que lembrar lá dos tipos textuais. A narração é quando se conta uma história com um enredo, com personagens fictícios, né? Ao contrário do relato. O relato é o contar, mas o contar algo real, né? Temos o relato de uma viagem que realmente aconteceu, né? E quem conta a história realmente viveu. E aí nós temos também a descrição. A descrição é a apresentação detalhada de características, né? A grosso modo falando. E a argumentação é quando nós defendemos um ponto de vista, né? A partir do que nós escrevemos, nós vamos defendendo ali o nosso ponto de vista, argumentando para que a outra pessoa, ao fazer a leitura do texto, né, possa concordar, né? A argumentação tem essa intenção, né, de convencer o leitor que aquele posicionamento é, entre aspas, o correto. Então, esse texto aqui, ele é basicamente argumentativo. O autor dele vem em defesa do ponto de vista dos nordestinos, né? Ele defende aqui os nordestinos e ele vem fazer uma crítica, né, contra esse preconceito aos nordestinos, lá em São Paulo, né, principalmente. A associação que os moradores ali de São Paulo fazem uma associação negativa com a vinda dos nordestinos para a cidade, enfim. Então, o texto ele tem predomínio ali da argumentação, tá? Letra B. 2. Nesse texto, o autor defende uma opinião muito importante para destruir o preconceito que vitima muitos nordestinos em cidades grandes como São Paulo. Para ele, a imigração dos nordestinos para as grandes cidades é a causa da criminalidade? Para o autor do texto, ele diz que essa ida dos nordestinos para as grandes cidades é a causa da criminalidade. Ele inclusive critica, né, quem faz essa associação da ida dos migrantes para São Paulo à criminalidade, quem faz essa relação, né? Então, a A não condiz com a opinião, com os argumentos do Gilberto. B. Os nordestinos são pessoas violentas? Não há nenhum argumento, nenhuma opinião dele apresentada ali a respeito disso. C. A imigração gera violência, pois diminui a quantidade de empregos nas grandes cidades. Tá aí mais um ponto que ele critica, né? E não defende. D. O desemprego gerado pela imigração de nordestinos para São Paulo aumenta a criminalidade? Também não. Letra E, a imigração não provoca necessariamente o aumento da criminalidade. Aí sim está um argumento, né? Uma opinião que o Gilberto Damenstein apresenta, né? A favor dos nordestinos. Né? Ele faz aí uma crítica de quem levanta esse tipo de argumento, que a ida dos nordestinos para lá gera violência, criminalidade, desemprego, enfim. 2, letra E é a resposta. Terceira questão. Nos textos argumentativos,
os verbos cumprem um papel muito importante na expressão das opiniões do autor. Por exemplo, no primeiro parágrafo desse artigo, Gilberto Damenstein empregou o verbo desqualificar para expressar a atitude de quem culpa os nordestinos pelo aumento da criminalidade nas grandes cidades como São Paulo. A força argumentativa do período já não seria a mesma caso substituíssemos esse verbo por apontar ou indicar. Pensando nisso, releia os períodos abaixo e, em seguida, procure substituir os verbos destacados por outros que aumentem a força dos argumentos defendidos pelo autor ou que sirvam como sinônimos para os que foram empregados por ele. Observe a regência dos verbos utilizados e faça as alterações necessárias. Pessoal, a escolha que nós fazemos das palavras, por mais que nós nem temos consciência, nós nem notemos, tem muito a ver com a nossa intenção comunicativa, com a nossa defesa de pontos de vista, ainda mais em texto argumentativo, né? Por exemplo, as palavras manifestação e passeata aparentemente podem representar a mesma coisa, mas manifestação é uma palavra voltada mais para a violência, para a presença de vândalos, né? Para anarquia, né? Enfim. Agora, passeata, nós já temos a ideia de que é um movimento pacífico. E aí, nós podemos perceber que quando essa movimentação ela é defendida por algum jornal ou alguma pessoa, né? Enfim, ela é defendida, geralmente utiliza-se palavras que não vão contra aquele movimento, como, por exemplo, passeata. A passeata aconteceu no centro da cidade nesta manhã. Agora, a palavra manifestação, ela já tem um peso maior, né? Tem a ver aí com a força argumentativa, né? Aquela manifestação que aconteceu nesta manhã, apresentou diversas situações caóticas, enfim. Então, a própria palavra já tem uma força argumentativa maior. E aí, nós já podemos observar que, por exemplo, quem a utilizar pode estar indo contra aquele movimento. Então, o que ele quis dizer aqui foi isso, que as palavras que nós utilizamos apresentam uma força argumentativa maior que outras, né? Algumas apresentam uma força argumentativa maior que outras. Agora, aqui você vai trocar, né? Apresentar um sinônimo ou alguma palavra que aumente essa força argumentativa das palavras destacadas aqui, nos verbos destacados aqui, tá? Vamos lá? Muitos costumam desqualificar os nordestinos ao associar a migração para as grandes cidades, como São Paulo, à criminalidade. Posso trocar a possibilidade? Você pode colocar o relacionar ou vincular, sinônimos, tá bom? E essas respostas são pessoais. Se você tiver colocado outro verbo aqui que não tenha no gabarito, não tem problema. Ou se colocou somente um, tudo bem, não tem problema, tá? Ele apresenta aqui sugestões. Por exemplo, vamos trocar aqui, ó. Muitos costumam desqualificar os nordestinos ao relacionar a migração ou ao vincular a migração. B. O certo é que a miséria estimula a violência. Um verbo com o mesmo sentido. Agrava, incentiva, incita, induz. São verbos aqui que possuem o sentido apresentado e que reforçam aí os argumentos. C. Não são poucos os que veem os migrantes, assim como eram vistos os imigrantes, não como gente disposta a prosperar e trabalhar, mas estorvos que geram pobreza e mesmo violência. Veja só, primeiro que o primeiro verbo vem, encaram, não são poucos os que encaram ou consideram os migrantes.
Aí mais abaixo, como gente disposta a crescer, enriquecer, como sinônimo de prosperar e trabalhar, né? E geram, provocam, acarretam, mas estorvos que provocam, acarretam pobreza e mesmo violência. 4. Leia o período. Crianças paulistanas acostumam-se a ouvir o substantivo baiano, segundo parágrafo. Indique a opção que apresenta um verbo que expressa o mesmo tipo de transitividade que o verbo ouvir nesse trecho. Aí nós precisamos identificar então a transitividade desse verbo. Vamos reler? Crianças paulistanas acostumam-se a ouvir. Ouvir o quê? O substantivo baiano. Então, o verbo aqui, ele é transitivo direto, que pede aí um objeto direto como complemento, que é o substantivo baiano, tá? Então, vamos lá. Não vamos esquecer que o objeto direto não tem preposição, tá bom? A. Ela abraçou-se com o irmão. O verbo aqui abraçar, abraçou-se. Eu tenho uma preposição no seu complemento? Sim, com. Abraçou-se com quem? Com seu irmão. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto e não transitivo direto. Vou até anotar ali em cima para a gente não esquecer. Em cima é verbo transitivo direto. V, T, D. Aí aqui tem preposição, já tira. B, você deve abraçar seus sonhos. Você deve abraçar. Abraçar o quê? Seus sonhos. Seus é preposição? Não é preposição. Seu é pronome, tá bom? Pronome possessivo. Então, seus sonhos aqui é o objeto direto. Veja só, o verbo aqui funcionou como VTD, ele é um verbo transitivo direto, e aqui nós temos o objeto direto, assim como o substantivo baiano. Então, a transitividade deste verbo ouvir é o mesmo que deste verbo abraçar neste sentido, tá bom? Então, letra B é a resposta. Aquele abraço não agradou. Agradou a quem? Ao menino. Preposição aqui, ó. Então, aqui é um verbo transitivo indireto. Desde criança, ele aspirava ao trabalho do pai. Aspirava a quê? Olha a preposição também. Você assistiu ao espetáculo? Ao, mais uma vez aqui, a preposição. Então, a única que não tem preposição aqui é a B. 5. Reescreva os períodos abaixo, substituindo os verbos ou os nomes destacados pelos que estão nos parênteses. Observe a norma padrão e faça as alterações necessárias. Aí, a partir do sentido que você observar aqui, você vai olhar o verbo que está aqui, ó, dentro dos parênteses e vai escrever seguindo aí as regrinhas de regência, tá? A. No cinema, vimos um filme de aventura. Trocando pelo verbo assistir, no sentido de ver, né? Nós já vimos anteriormente que o verbo assistir, no sentido de ver, ele é transitivo indireto, assistir a alguma coisa, né? No cinema, vimos, aqui assistimos. No cinema, assistimos a um filme de aventura. A preposição precisa estar aqui. Agora, assistir também. O pai presenciou o nascimento do filho, também no sentido de ver, presenciar. Precisa da preposição, tá? O pai assistiu ao nascimento do filho. Veja só, a preposição aqui, quando ela fica junto do artigo, eles unem-se, tá bom? Vamos até ver mais à frente, que vai ser o último conteúdo aí do capítulo, a crase. A crase é justamente a junção da preposição quando ela é exigida, mas o artigo definido a. Aqui, no caso, não tem crase, porque é o, não são iguais as letrinhas. Então, não tem crase, mas eu junto a preposição com o artigo, tá? O artigo o.
O pai assistiu ao nascimento do filho. C. Todo posto de saúde deve ajudar a comunidade. Agora, assistir no sentido de auxiliar. Então, como fica? Todo posto de saúde deve assistir à comunidade. Aqui não tenho preposição, não há crase. Aqui é somente o artigo, ó, que já estava aqui. Mas eu tenho a opção com a preposição. Juntei a preposição com o artigo a, preposição a com o artigo a, eu tenho a craseado, tá bom? Acento grave deve ser colocado. D. Ela adorava envolver os filhos nos braços. Aqui o verbo abraçar. Neste sentido, lembra que nós podemos escolher, no caso aqui, foi colocado verbo transitivo direto, sem a preposição. Ela adorava abraçar os filhos. Letra E. Seguimos nossos objetivos. O verbo abraçar. Abraçamos nossos objetivos. Verbo transitivo direto. F. Senti um cheiro ruim na sala. Agora é o verbo aspirar. Aspirei um cheiro ruim na sala. Verbo transitivo direto. G. Gosto mais de aventura que de comédia. Agora é o preferir, e aí eu não posso colocar, né, o que de. Então, prefiro aventura a comédia. H. Algum dia o banco vai me liberar das dívidas? Vai perdoar as dívidas? Algum dia o banco vai perdoar as minhas dívidas? Verbo transitivo direto. E você se recorda de mim? Agora o verbo lembrar. Você se lembra de mim? Verbo transitivo indireto. De aqui, assim como recordar. J. Este caso é parecido com o da semana passada. Agora é o verbo análogo. Este caso é análogo ao da semana passada. Verbo transitivo indireto. K. Ele se considera capaz de fazer todas as questões. Agora nós vamos usar o verbo apto. Ele se considera apto para fazer todas as questões. Apto para alguma coisa. A preposição aqui é outra, é para e não de. L. Um carro é formado por várias peças. Composto. Um carro é composto de várias peças. Verbo transitivo indireto. M. O cigarro é prejudicial ao organismo. Trocando por nocivo, ele continua sendo transitivo indireto. O cigarro é nocivo ao organismo. Sexta questão. O editorial a seguir traz informações muito importantes relacionadas ao tema intolerância. Agora, sua tarefa será lê-lo, procurando preencher as lacunas com as preposições mais adequadas. Mas atenção, algumas lacunas não precisam ser preenchidas. Por quê? Alguns verbos aí ou alguns nomes não precisam da preposição, tá? Então, você vai observar se é necessário ou não. Aí, nós vamos fazendo a leitura corrida aqui do texto, tá? Daí, você vai fazendo a correção aí de qual você colocou, aquela que você colocou é outra preposição, apague, coloque e veja aí realmente o sentido em que é utilizada essa preposição, tá? Puro preconceito. É razoável que as pessoas tenham medo de assaltos. Eles se tornaram rotina nos centros urbanos e, por vezes, têm consequências fatais. Faz todo sentido. Portanto, acautelar-se, evitar algumas regiões em certos horários e até evitar pessoas que pareçam suspeitas. E quem inspira desconfiança é, no imaginário geral, mulato ou negro. Se falar com sotaque nordestino, torna-se duplamente suspeito. Pesquisa feita em São Paulo, contudo, mostra que essas pessoas não têm base na realidade. Não passa de preconceito na acepção literal do termo.
Dados obtidos de 2.901 processos de crimes contra o patrimônio, roubo e furto, entre 1991 e 1999, revelam que o ladrão típico de São Paulo é branco, 57% dos crimes, e paulista, 62%. Os negros, de acordo com a pesquisa, respondem por apenas 12% das ocorrências. Baianos e pernambucanos, juntos, por 14%. O estudo é estatisticamente significativo. Os 2.901 processos correspondem a 5% do total do período. É claro que algum racista empedernido poderia levantar objeções metodológicas contra o estudo. Mas, por mais frágil que fosse a pesquisa, ela já serviria para mostrar que o vínculo entre mulatos, negros, nordestinos e assaltantes não passam de uma manifestação de racismo, do qual, aliás, o brasileiro gosta de declarar-se isento. A democracia racial brasileira é, antes e acima de tudo, um mito. Como qualquer outro povo do planeta, o brasileiro muitas vezes se revela racista e preconceituoso. Tem, é claro, a vantagem de não se engalfinhar em explosões violentas de ódio e intolerância. Essa vantagem, contudo, tem o efeito indesejável de esconder o preconceito, varrendo-o para debaixo do tapete da cordialidade, como já observou Albert Einstein. Época triste é a nossa em que é mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo. Aqui um texto, um editorial postado em Folha de São Paulo. O editorial geralmente não é assinado pelo autor. Terminamos aqui a nossa correção das atividades sobre regência verbal, tá? Qualquer dúvida, estou no plantão até às 11 horas, tá? E o e-mail aí, mais uma vez, maxnayara@yahoo.com. Até a próxima aula, bons estudos para vocês!